Eu creio que o desejo de cada um de nós é que tenhamos uma família abençoada. Uma família que esteja nos caminhos do Senhor. Irmãos, a família segundo Deus. O lar segundo Deus. Josué capítulo 24, versículo 15, nós temos uma decisão extremamente importante de Josué, quando ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando nós tomamos essa decisão, igreja, a decisão de servir ao Senhor com a família, nós consagramos a nossa família, consagramos a nossa casa, e tudo quanto nós temos em nosso lar é para a honra e para a glória exclusiva do nosso Senhor e Salvador Jesus. No nosso lar, o Senhor Jesus torna-se morador. Amém? Ele torna-se morador com a gente. Portanto, tudo quanto tem dentro da nossa casa, nossos costumes, nossas práticas, elas precisam estar de acordo com Cristo, para que Ele tenha prazer em estar com a gente, em morar conosco. Amém, amados? Vamos ler a palavra do Senhor em Josué capítulo 24, versículos 14 e 15. Nos diz a palavra: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, queridos? Esse é o nosso desejo. Nós e nossa casa servir ao Todo-Poderoso. Deus de amor, eu quero clamar que Tu venhas nessa noite falar conosco, Senhor. Nos dá a direção, Pai, para que nosso lar seja segundo a Tua vontade, para que as nossas práticas sejam para a Tua honra e para a Tua glória. Que saibamos, ó Deus, louvá-lo e adorá-lo dentro do nosso lar, e que Tu sejas, ó Deus, o nosso companheiro, Tu sejas aquele que habita conosco dentro do nosso lar. Que entendamos isso, Senhor, e que possamos viver segundo a Tua vontade, para que Teu nome seja honrado e seja glorificado, é o que clamamos. Fala ainda conosco nessa noite, para que nós possamos ter a nossa mente, nosso entendimento aberto para a Tua honra e para a Tua glória. Aleluias. Amém. Glórias a Deus por isso. Irmãos, eu imagino que o desejo de cada um de nós, cada um daqueles que estão aqui, desses que hão de ouvir essa palavra posteriormente, eu creio que o desejo de cada um de nós é que tenhamos uma família abençoada. Uma família que esteja nos caminhos do Senhor, andando com Deus. Uma família, amados, cujo centro seja Jesus. É comum nós ouvirmos falar que a família é a base de tudo, a família é tudo, a família em primeiro lugar, mas estas afirmativas são erradas, são equivocadas. Para o servo de Deus, Deus é o primeiro lugar, Ele está acima da família. Está acima de todas as coisas. Deus é sempre o primeiro e precisamos permitir que Ele seja entronizado acima de todas as coisas na nossa vida. Mas para que nós possamos ter uma família de fato aos pés de Cristo, isso não acontece de qualquer jeito. Nós temos que trabalhar para que isso seja uma realidade. Nós temos que nos envolver com aquilo que é do Senhor. Nós temos que trazer a palavra e colocar a palavra dentro da nossa casa de fato. Só desta forma será possível vermos a presença do Senhor, a glória do Eterno envolver o nosso cônjuge, nossos filhos e aquilo que é nosso também. Amém? Para que isso torne-se uma realidade, é necessário pagar-se um preço. O preço da oração, o preço do joelho no chão, o preço para que o Espírito venha trabalhar os nossos corações, trabalhar a nossa casa para a honra e para a glória do Eterno. No entanto, alguns aspectos que são comuns no dia a dia do nosso lar, eles precisam ser arrancados.
totalmente arrancados da nossa casa. Muitas vezes, amados, nós temos visto que a família é marcada por amargura, indignação, ira, gritaria e calúnias. Não é assim? Quantas vezes, amados, nós vemos família de servo de Deus, de pessoas crentes, que o que marca a família, aquilo que marca, que chama a atenção dos vizinhos, os vizinhos, esses é que ouvem as coisas. Vizinhos é que sabe quem é você. Muitas vezes nós estamos tão acostumados dentro da nossa casa que nós não entendemos, nós não ouvimos, nós não vemos nada. Porque as coisas tornam-se comuns. Mas aquele que é o nosso vizinho, que está muitas vezes a 1 metro da nossa janela, ou 2 metros, aqueles que estão ali, que tudo que você fala dentro da sua casa, ele escuta lá do outro lado. Nós temos uma ideia, irmãos, que aquele muro que separa a nossa casa do vizinho é uma barreira intransponível, inclusive para o som. Nós achamos que ninguém escuta nada do outro lado. Nós achamos que o muro, ele isola a nossa casa, é o nosso mundinho particular. Mas você ouve o seu vizinho, não ouve? Ele também te ouve. Muitas vezes, tudo que o vizinho faz, você ouve, você vê. Da mesma forma, tudo que é feito da nossa casa, o vizinho ouve e o vizinho vê. É preciso muita atenção com isso, queridos. O que nós precisamos passar é a imagem de Cristo Jesus. Nós temos que mostrar que a nossa casa, Jesus de fato está entronizado. Jesus é o centro do nosso lar. Como é que você pode convidar o vizinho para vir à igreja se ele tem uma imagem terrivelmente ruim a teu respeito? Porque ele não ouve nada que parece, que aponta para a presença de Cristo Jesus dentro do lar. Isso, irmãos, nós temos que estar com os olhos abertos, porque o Senhor não quer que seja dessa forma. É interessante que o apóstolo Paulo, ao escrever a carta à igreja que estava em Éfeso, ele faz referência exatamente a estas situações. Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos. Amém? Esse é o nosso tópico primeiro. Amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia dentro de nossa casa. Talvez você possa até contestar e falar, não, mas Paulo não estava falando do lar. Paulo estava falando de outras situações. Mas por que esse texto não pode ser aplicado ao nosso lar, que deveria ser exemplo para todos? Portanto, queridos, o texto cabe como uma luva dentro da nossa casa. E é preciso um cuidado muito extremo para que essas situações não venham marcar a vossa vida. E se porventura isso estiver acontecendo, ou acontecer, é necessário que haja uma restauração, uma cura, porque é uma porta aberta para que o mal adentre ao teu lar e tudo dê errado e tudo vá mal. É necessário estarmos atentos, porque o maligno ele está procurando de todas as formas nos destruir. Ele procura de todas as formas. E nesses últimos tempos, temos visto que o maligno tem aproveitado para tocar na família. Tem corrompido os filhos, levado os filhos para o mundo, tem levado os cônjuges para o mundo. Nós precisamos estar com a porta fechada para o maligno, e a porta do nosso lar fechada é aquela na qual o maligno não passa, porque dentro da nossa casa, quem manda é o Senhor, quem aquece é o Espírito Santo. Oh, glórias! É um lar quente, mas quente pela presença de nosso Senhor e Salvador Jesus. Irmãos, a amargura é muito comum na vida das pessoas. Pessoas amarguradas, até com o próprio esposo ou quem sabe com a esposa. Amargurados com filhos, filhos amargurados com os pais. Amargura, irmãos, é mais comum do que parece. Nós temos visto que as pessoas têm deixado que esse mal se instale no coração. Mas é preciso vigiar. É necessário que haja uma vigilância para que esse mal não venha estar dentro dos nossos lares. Que em nosso coração
não haja amargura nem sinal de amargura, mas que haja a graça, o cuidado, o amor do Senhor, porque é o Senhor que enche a nossa vida com a sua graça e com a sua misericórdia. Amém? Quantas brigas, quantas palavrões, palavras depreciativas, quantas coisas ruins que é falado ali no momento do calor, no momento da maldade. Mas que são estes? Não são crentes? Não servem a Deus? Onde está o amor? O amor ao próximo, e o próximo mais próximo é o cônjuge. São os filhos. É preciso amá-los, queridos, e vigiar para que essa situação não torne-se uma realidade dentro da casa. Nós vemos que a palavra de Deus é muito clara com relação às obras da carne. E ela não deve existir na vida do servo do Senhor. E de forma alguma, dentro de nossos lares, deve haver conflitos. De forma alguma, irmãos. Mas ali é preciso que seja um poço, sim, de testemunhos, de águas doces, agradáveis, que as pessoas possam ter como referência. Não, esses vizinhos aí, esse povo é de Deus. Povo bom, povo agradável. Não nos incomoda em nada. Não nos atrapalha em nada. Nem coloca aquele hino no último volume para o vizinho se converter através da música. Tem vizinho que faz isso, irmãos. Tem crente que coloca aquele volume lá. Eu vou colocar aqui meu som no último volume. É bom que o vizinho ouça para ele se converter. Atrapalha o vizinho fica irado com você. E ele não se converte porque os louvores não vai ajudar nisso aí. Mas o que converte é oração, é clamor. Tem pessoas que ligam o som de manhã cedo e desligam no final da tarde. Amados, é preciso esse cuidado para que não sejamos pesados àqueles que são o nosso próximo. E diz ainda, indignação e ira, isso também não deve existir em nosso coração. A ira não deve criar raízes no coração. E tampouco a gritaria e a calúnia deve achar lugar em nossas vidas. Gritaria é aquela família que anda gritando em todos os aspectos possíveis. E a calúnia, nós sabemos que é quando você profere palavras contra outrem. É necessário estarmos atentos para que o diabo não venha tocar na nossa família, para que tenhamos uma família segundo Deus. Amém? Número 2. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Oh, glórias! Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Irmãos, esse pôr o sol sobre a vossa ira, nada mais é do que, se porventura tem um problema hoje, é preciso que seja resolvido hoje. A família não pode guardar problemas para o dia seguinte. Ninguém, na verdade, não só a família, nós não podemos guardar problemas para o dia seguinte. Vá que você morra no decorrer da noite. E aí, como é que fica? Como é que fica? Amém? Irai-vos e não pequeis. A ira, ela muitas vezes vem, é normal, a raiva, ela realmente aparece no coração da gente, só que nós não podemos externá-la. Nós temos que afogar. Irai-vos e não pequeis, exatamente isso. Você pode até ficar com raiva, mas você não pode exteriorizar a tua ira. Tornar a tua ira uma raiva e abrir o bocão e falar tudo que não deve. É isso que o Senhor está dizendo. E mesmo assim, não se põe o sol sobre a vossa ira. Antes que o sol se ponha, antes que você durma, é necessário que a questão seja resolvida para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Irmãos, sabemos que a família é difícil, claro que é difícil. São duas pessoas que convivem, os cônjuges. Duas pessoas que convivem. Muitas vezes tem algumas coisas que não são comuns. E surgirá com certeza, momento ou outro, algum arranhão, não dá certo dessa forma, e aquele negócio todo, e a pessoa realmente acaba irando-se. Isso é normal, não vou dizer que não é normal. É normal no meio da família daqueles que amam a Cristo Jesus. É o convívio, amados. Mas você não pode permitir que isso cresça e torne-se numa raiva
e que venha dar lugar ao diabo dentro da tua casa. É preciso que haja humildade para chegar e falar: me perdoa. Ah, mas quem errou foi ele. Ah, quem errou foi ela. Não tem problema. Chega e peça perdão, porque é assim que funciona. Amém? Não custa nada, irmãos. Não custa nada. Você trazer sobre si a culpa, às vezes não é sua, realmente. Mas para resolver um problema, para resolver uma situação, para que o Senhor esteja dentro da sua casa, é melhor você tomar a iniciativa, ir até a pessoa e falar: me perdoa. Me perdoa. Porque você muitas vezes tem convicção que você está certo. Você não agiu errado. Mas só que o teu cônjuge não entende dessa forma. Ele olha para você. Ele que é o culpado. Ela que é a culpada. Então vai você e peça perdão. Resolve o problema. É uma fórmula de Deus para a nossa vida. Resolve os problemas. Resolve os problemas. A família, irmãos, não é um conto de fadas. É algo real. É algo verdadeiro. É algo do dia a dia. E certamente esses probleminhas hão de surgir, queira você ou não. Vão surgir. Por mais santa que seja a tua casa, o teu lar. Por mais que nós andemos na presença do Todo-Poderoso, chegará um momento que alguma coisa vai aparecer. Um desentendimento qualquer vai surgir. Mas nós não podemos dar lugar e permitir que essas situações cresçam a ponto de ficar quase impossível a solução. Quantos casamentos que ruíram por bobagens? Vocês conhecem algum casamento que ruiu por bobagem? Provavelmente há muitos casamentos que não foram à frente por coisas mínimas. Muitas vezes o orgulho, o egoísmo, coisas pequenas, que apenas um pedido de desculpas no tempo certo resolveria toda a situação. Mas o mal foi crescendo e as consequências tornaram-se terríveis. Amém? O apóstolo Paulo recomenda à igreja de Éfeso: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Esse tal do diabo, amados, esse tal de diabo, ele não pode de forma alguma encontrar lugar na vida da gente. Não pode. Ele não é um cara do bem. O diabo não é um cara do bem. Ele se apresenta como um cara do bem. Mas ele não é um cara do bem. Não nos esqueçamos disso. Tudo aquilo que ele jogar para você, jogar no teu peito, jogar dentro da tua casa, jogue para fora. Não aceita. Não tome. Não tome para si. Ah, mas o que é que o diabo joga? O que é que ele parece que é bom? Quando nós, amados, somos donos da razão, nós achamos que a razão é nossa, não temos a humildade, que o Senhor recomenda que sejamos humildes, para consertar situações. O diabo prevalece, o diabo ganha. Quando ele consegue colocar dentro da tua casa situações ou coisas, ou ainda pensamentos, costumes que destoam da presença de Deus, não pode entrar. Não pode. Nós não podemos acolher. Amém? A nossa casa é para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós jamais podemos e devemos permitir que o maligno venha implantar as suas raízes. Estejamos atentos, muito atentos. Primeiro, amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia. Essas práticas não podem existir na vida do servo de Deus. 2. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nós não podemos guardar o mal no coração para o dia seguinte. Pecado não se guarda. Pecado se arrepende e confessa. Pecado, amados, é algo que nós não podemos ter em nosso depósito, em nossa despensa. Dispensa e depósito que fica dentro do nosso coração. Nós não podemos de forma alguma. E é certo que as situações ficarão difíceis para a gente. É comum. E realmente ficarão. Mas nós temos que ter a sabedoria que é dada pelo Espírito Santo de Deus para
contornarmos todas as situações e permitirmos que o Espírito Santo do Senhor continue a reinar dentro do nosso lar. Amém? 3. Orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém? A oração, queridos, ela precisa existir dentro da família. A família precisa orar. Só que nesse dia a dia corrido nosso, em que o tempo tem voado, como tem passado rápido o tempo, parece que não dá tempo para fazer nada, não é verdade? Você chega do trabalho, é uma situação, é outra. Quando é dia de culto, parece que as coisas encurtam mais ainda e não dá tempo para nada. Falávamos há pouco que em dias de culto, parece que o clima fecha, o tempo fecha. Tudo fica nublado. Ou dificuldade. É um problema aqui, é outro ali, é uma opressão que monta no pescoço. É a dificuldade, é uma dor que aparece, enfim. Nos dias de culto, irmãos, a situação é complicada. Mas, da mesma forma, quando nós colocamos no coração esse propósito de uma vida de oração dentro do lar, não será diferente. Não será diferente. O tempo para essa oração vai sumir. Eu vejo lá em casa, a pastora Tenilza falou, nós vamos orar às 6 horas da tarde. Oramos aí, eu acho que uma semana. Depois o tempo sumiu, acabou. E outra coisa interessante, a gente esquece. Gente, esquece. É uma coisa, parece que apaga da mente. Amados, o diabo, ele rouba a nossa atenção, ele não sonda a nossa mente, mas ele rouba a nossa atenção e ele coloca as coisas para nos ocupar e parece que o tempo é envolvido e não sobra tempo para Deus. A oração, amados, a oração dentro da família é uma necessidade. Se aqui Tiago diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Se isso tem no sentido mais amplo um resultado, até porque o apóstolo diz dessa forma, imagine dentro da casa. Só que nós precisamos lutar, irmãos, para que isso torne-se uma realidade. Reunirmos em família, a família reunida, para orar, para apresentar-nos diante do Senhor e clamarmos pela graça e pela misericórdia do Todo-Poderoso. É dessa forma que nós vamos vencer as investidas do maligno, os ataques do diabo, a opressão do mal sobre as nossas vidas. A oração, queridos, a oração, ela tem muito poder. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Olha só a afirmação de Tiago. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O que é ser justo? Justo, amados, nesse aspecto, é aqueles que obedecem os princípios de Deus. Justo nesse aspecto são aqueles que obedecem os princípios, que fazem a vontade do Senhor. Esses Deus os vê como justo. Mas há outra afirmação que é interessante. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Não que eu terei autoridade para perdoar o pecado da Tenilza e vice-versa. Não, não é nesse aspecto. Confissão de arrependimento. É uma confissão de reconhecer o erro. De falar para o cônjuge a respeito das coisas que não se encaixaram. E ali acertarem as situações. É colocando as coisas em pratos limpos. Já ouviram essa expressão, colocar em pratos limpos? Tem que chegar com o cônjuge, com a família, e colocar em pratos limpos as situações. E quando assim fazemos, amados, confessamos o nosso pecado ao Todo-Poderoso. O Senhor vem, nos purifica, nos lava e nos restaura por completo. A nossa família será curada. A nossa família será curada para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Não nos esqueçamos da oração. A oração é extremamente importante. E nós vemos na palavra de Deus diversas referências à oração. Orai sem cessar.
Jesus orando noite afora no monte. Tiago dizendo que era preciso orar, e vai por aí. A oração é extremamente importante na vida do servo de Deus. E quando nós oramos, nós eliminamos os efeitos das opressões, do ataque do maligno. E é por isso que você conseguiu a vitória. É oração, amados. É na oração que você fortalece-se, porque você fala com Deus, você estreita a tua comunhão com o Senhor. Muitas vezes nós olhamos na palavra de Deus e perguntamos, por que Jesus orava? Jesus orava primeiro porque ele era homem, e ele precisava do poder e da autoridade de Deus, e ele precisava desta comunhão, dessa ligação, deste link, vamos colocar dessa forma, desse link com Deus. Ele precisava estar linkado com o Senhor, conectado com o Pai. E a oração é que faz essa conexão nossa com Deus. E era por isso que Jesus passava horas e horas no monte. Talvez não fosse nem necessário, mas ele como homem era a única forma de manter comunhão verdadeira com Deus, com o Pai. E nós não podemos perder esse exemplo de vista. E é preciso colocarmos isso em prática para que nós tenhamos a vitória dentro do nosso lar, para que nós sejamos bem-sucedidos na nossa caminhada, para que nós vejamos a glória do Senhor. Amém? A oração, ela é uma necessidade dentro do lar, dentro da nossa casa. Uma família segundo Deus, um lar segundo Deus, tem uma vida de oração, tem uma vida de compromisso verdadeiro com o Todo-Poderoso. Busca do eterno as forças para que haja cura, cura dos males, cura dos filhos, cura do cônjuge, cura em todos os aspectos. E assim, com certeza, o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus é exaltado. Amém? Número 4. Atenta ao andamento da casa. Provérbios capítulo 31, versículo 27. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Nesse texto, Salomão faz referência à esposa, mas vamos usar para os cônjuges, para ambos. Amém? Estão atentos ao andamento da casa. Ao andamento da casa. E não come o pão da preguiça. Irmãos, a pergunta principal é: qual é a prioridade? Qual a nossa prioridade? Muitas vezes, amados, a nossa prioridade são os amigos. São os amigos. Até mesmo a igreja. Muitas pessoas têm como prioridade a igreja. Não sai de dentro da igreja, só que a casa está solta. Ninguém sabe como estão os filhos, não sabe como estão os filhos, não cuida do cônjuge, só dentro da igreja. E a situação, muitas vezes, torna-se ruim. E ainda, o trabalho. Quantas pessoas que se envolvem demasiado com o trabalho, só pensam em trabalho, é trabalho, é trabalho, é trabalho, e esquece do lar. Amém? Outros correm atrás do dinheiro. Correm atrás do dinheiro, e quando o dinheiro é encontrado, é tipo o cachorro que cai da mudança, porque fica olhando sem saber o que fazer. Perdeu os filhos, perdeu o cônjuge, perdeu o lar. Então não adianta, queridos. Nós temos que ter a prioridade na nossa vida. A prioridade, com certeza, é Jesus. Com certeza é Jesus. Mas quando nós temos Cristo como prioridade, todas as demais coisas estão sob o nosso cuidado. Todas as demais coisas, inclusive a nossa família, estão sob o nosso cuidado. Nós temos o dever de cuidar, o dever de zelar, o dever de trilhar os filhos no caminho do Senhor, de ensinar os filhos a andar no caminho do Senhor, orar pelos filhos. Enfim, nós temos o dever de fazer que a nossa casa seja a morada do Espírito Santo de Deus. É assim que deve ser, irmãos. E nós encontramos Salomão dizendo: ensina a criança o caminho do Senhor, e quando grande, não se desviarão dele. Esse é um dever dos pais, ensinar o caminho do Senhor aos filhos, para que quando cresçam, não se desviem da presença do Todo-Poderoso, mas que tenham uma vida aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós não podemos negligenciar esse cuidado dentro da nossa casa. Evidentemente, amados, é preciso fazer referência também
que isto aqui não é uma palavra milagrosa. Não é uma palavra milagrosa. Porque muitas vezes um dos cônjuges não quer saber de Deus. O esposo não quer saber de Deus, a esposa não quer saber de Deus. E em consequência disso, há uma porta aberta dentro da sua casa. Mas você, como servo do Senhor, tens o dever de pagar o preço pelo lar. De pagar o preço. Há um texto que diz que a mulher sábia edifica a casa, santifica a casa. E isso se aplica também ao homem sábio. Amém? Não vamos colocar esse peso sobre a mulher, mas é um peso de ambos. Se é o homem e tem uma mulher que anda pelos caminhos que não são os bons, que não são caminhos do Senhor, ele tem que pagar o preço por ela. Para que o Senhor, na sua graça e misericórdia, alcance. E assim o lar seja restaurado para a honra e para a glória do Senhor. E em alguns casos, o Senhor não permite que haja essa restauração. Não entremos nesse mérito. O Senhor tem o controle sobre todas as coisas. O nosso dever é pagar o preço. Amém? E quando o Senhor não quer, Ele intensifica o nosso coração também, que não é dessa forma. Mas eu quero falar ainda que há muitas pessoas que conheceram Jesus depois que as coisas já estavam andando. Conheceram Jesus já, talvez com seus 40 anos, 70 anos, filhos criados, netos, ou ainda no início do seu casamento. Enfim, conheceram Jesus numa época que eram ignorantes com relação ao Senhor, e esses princípios parece que não se aplicam. Olha só, amados, quando nós conhecemos a Cristo Jesus, a Bíblia diz que o tempo da ignorância Ele apaga. Ele perdoa os nossos pecados, e Ele nos faz novas criaturas. A partir do momento que você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, ali é o teu ponto zero, é teu marco zero, é teu ponto de início. Inicia dali. Ah, mas eu não tive tempo de ensinar os filhos no caminho do Senhor. Não teve tempo porque não sabia, estava na ignorância. Mas agora, até a tua morte, tens tempo para apresentar os teus filhos diante do Senhor. Para clamar pela misericórdia de Deus sobre a vida deles, a mesma misericórdia que te alcançou, que te libertou do pecado. E da mesma forma que Deus te libertou, Ele pode libertar o teu filho, os teus filhos, netos, quem sabe bisnetos. O Senhor pode libertar, porque o Senhor abençoa você e a tua geração. O cuidado de Deus está sobre a nossa vida e sobre a nossa geração. Muitas vezes nós reconhecemos tardiamente, mas você pode consertar isto, pagando o preço pela tua esposa, pagando o preço pelo teu esposo, clamando pelo teu filho que está no mundo, talvez na pior situação possível, num presídio, ou drogado, ou se prostituindo, e vai por aí. Paga o preço por ele. Jejua por ele. Não se canse de clamar. Não se canse de pedir a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Porque o Senhor vai te ouvir. O Senhor vai te ouvir. E você verá o teu filho aos pés do Todo-Poderoso. E se você não vê, a exemplo de Abraão, ele não conseguiu ver as promessas de Deus. Mas a posteridade dele somos nós. A promessa do Senhor se cumpriu, mesmo após a morte, porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Ele não conseguiu ver nem 10% das promessas de Deus. Não conseguiu ver. Mas ela se cumpriu. É só você ler a Bíblia, que a promessa lá no início, feita a Abraão, ela se cumpriu e se cumpre até hoje. Oh, glórias! Esse é o Deus que é fiel. Pague o preço pelo teu filho. Pague o preço pelo teu cônjuge. Pague o preço. E vocês verão a glória de Deus. Se não der tempo ver, mas lá no céu, você há de encontrar-se com eles. Amém? Porque essa é a promessa de Deus para a nossa vida. A família segundo Deus, ela não é morada de Satanás. A família segundo Deus, ela não é um depósito de pecado. A família segundo Deus, ela não é um ponto de escândalo para aqueles que são vizinhos. A família segundo Deus, ela é um oásis no meio desse deserto de maldade, desse deserto de pecado que está aí.
E nós precisamos buscar isso para a nossa família, igreja. Precisamos pagar esse preço, para que o nome santo de Deus seja honrado e seja glorificado. Para que Deus seja honrado, para que o Senhor seja engrandecido, para que assim possamos ver, amados, paz em Jerusalém. Oh, glórias! Que haja paz em Jerusalém, que haja paz em nosso lar, para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos orar então, amados. Pai de amor, eu quero glorificá-lo por essa palavra, meu Deus. Eu quero pedir que Tu venhas trabalhar o nosso coração para que nós possamos entendê-la, assimilá-la, Senhor, colocarmos em prática, para que o nosso lar seja para a Tua honra, seja para a Tua glória. Meu Deus, toma-nos nas Tuas mãos, abençoa-nos, Pai, para que vejamos o nosso lar como uma fonte de água viva, Senhor Jesus, como fonte a jorrar a água da salvação, como um oásis, meu Deus, no deserto desse mundo pecaminoso. Oh, Pai amado, e que ainda, Senhor Jesus, possamos ver os nossos filhos aos Teus pés, Te louvando e Te glorificando. Oh Deus, abençoa-nos, Pai. Prepara-nos para vivermos a Tua verdade. É que eu Te peço em nome do Teu Filho Jesus. Aleluias. Amém, Senhor. Amém, queridos. Mensagem número 700.